O Chalmers ele apresenta também essas três formas, e alguns outros autores também classificam essas três filosofias que a gente teve e que a gente tem. Teoricamente, as formas de filosofia da ciência que são aplicadas para fazer inferência são essas duas. O Kuhn ele só lida só com essa discussão de o que é ciência, até onde a ciência vai, qual é a margem que a gente deve dar àquilo que é científico, àquilo que não é. Então a gente pode pensar, por exemplo, o Bacon, ele tem essa ideia de que seria fazer indução. Indução é um tipo de lógica que você tem observações sobre o mundo. Então eu observo um ganso, ele é branco, depois eu vou em outro local, observo que os gansos de lá também são brancos, e aí eu vou obtendo informações sobre o mundo, vou vendo que eu só consigo ver gansos brancos. E eu crio a hipótese, realmente parece que só existem gansos brancos. A partir das observações que ele teve sobre o mundo, ele vai induzir ou vai inferir que só existem gansos brancos porque ele só viu gansos brancos nas observações dele. Então você tem um resultado já e você vai tentar descrever qual é a causa para aquele resultado que você está vendo. Sobre a neutralidade da ciência, a ciência não é neutra. E o cientista tem valores e posição política. Então, o que é muito criticado por muitos autores é que, para alguns cientistas, a ciência é como se fosse pura e neutra, quando na verdade nós não somos neutros. Nós temos valores, temos posição, às vezes religiosa e política, e isso de alguma forma influencia na nossa pesquisa, e até naquilo que nós gostamos ou naquilo que vamos pesquisar, está associado com nossos gostos subjetivos, pelaquilo que me interessa mais. Só que o que é interessante desse tópico aqui, que eu queria falar, é que não é porque a ciência não é neutra, significa que a ciência não produz um conhecimento confiável, porque a própria forma como a ciência é organizada para produzir conhecimento científico, ela busca fazer com que o cientista, ao longo desse processo, ele tenha algum grau de controle dos seus valores, ou seja, a própria ideia, por exemplo, de Popper, de falsificar aquilo que você gosta e aquilo que você quer testar, é uma maneira de você tentar lidar com esse seu desejo de que você tem, de que sua hipótese seja aceita. A própria forma de avaliação por pares busca fazer com que haja esse controle desses valores e dessa subjetividade, de maneira que ao longo do artigo científico tenha o mínimo de valores imbuído ali na forma de produzir os resultados, e a própria maneira como nós pensamos ciência hoje e como a pessoa faz de falsificar a ideia, de tentar falsificar a hipótese que gosta, falsificar as ideias que tem antes de tentar responder essa pergunta, já é um processo que busca tentar diminuir ou amortecer esses valores no processo de pesquisa científica. Então, a ciência não é neutra, mas a forma como a ciência é produzida, ela dá confiabilidade porque ela diminui a influência desses valores e da posição política no processo de produção de conhecimento como um todo. Então, a ciência não é necessariamente superior a outros tipos de conhecimento, isso também a gente tem que ter claro, isso é muito mais discutido na lacuna ciência-sociedade, em que a ciência é um tipo de conhecimento sobre o mundo e que para resolver um problema complexo, a ciência ela vai ser uma contribuição dentre as outras que vai ajudar a resolver um determinado problema. Só que, respeitando as outras formas de conhecimento, a ciência também tem essa ideia de amortecer esses vieses e valores durante esse processo.